A igreja cristã existe, obviamente, desde Cristo. E então a igreja cristã passa por uma intensa perseguição. E em 325 depois de Cristo ela se organiza como instituição permitida pelo Império Romano. Nasce a Igreja Universal, ou a Igreja Católica, a Igreja Ampla, a Igreja Cristã. A Igreja Cristã nasce com um credo confessional, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E esse credo norteia a igreja. Ela avança, mas quando chega às beiras do ano 500 mais ou menos, a igreja resolve empossar um pontífice, que é o chamado, que é o Papa, o primeiro Papa. O primeiro Papa foi Gregório. Este Papa então dá início ao sistema de papado na igreja cristã. A igreja cristã vem andando com esse sistema até o ano 1000. Em 1054 há uma divisão. A igreja ocidental passa a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana e a igreja oriental, basicamente com base na Grécia, passa a se chamar Igreja Ortodoxa Grega, ou só Igreja Ortodoxa. A igreja ocidental tem um papa e a igreja oriental não tem exatamente um papa, mas chama-se patriarca. E acaba se desenvolvendo um sistema de vários patriarcas. Então a Igreja Católica Apostólica Romana tem o seu papado em Roma e a Igreja Ortodoxa tem o seu papado em Istambul, Constantinopla, outras cidades. E elas prosseguem, chama-se Igreja Cristã, dividida em duas. Mas nos idos já de 1100, 1200, começam a se levantar grupos, dentre eles os valdenses na Itália, se levantam para dizer que a igreja estava muito corrompida. Tinha criado imagens, tinha criado o papado, tinha criado os patriarcas, tinha criado uma série de normas que faziam parte da tradição. Esses grupos não aceitavam que a igreja dominasse a Bíblia, dissesse o que poderia ser pregado ou não. Então esses movimentos chamados de pré-reformadores começaram a se levantar na Europa, começar pelos valdenses, mas não são só os valdenses, há muitos outros. Os huguenotes na França, os valdenses na Itália, muitos grupos em épocas diferentes. Até que homens começaram a se levantar, mas se levantar com objetividade, a questionar o sistema católico. O período é medieval. Então, a igreja é detentora de riquezas, é uma senhora feudal. E então, homens começaram a se levantar para dizer alguma coisa não está certo. A igreja é para ser a que atende o pobre. Ela está se usufruindo do pobre? Como isso? Homens começaram a se levantar e morrer por causa disso. Eu vou citar 2 ou 3. Dentre eles, Girolamo Savonarola, um italiano, morto. Entre eles, John Huss, um pouquinho antes da Reforma Protestante, morto, queimado. Entre eles, John Wycliffe, na Inglaterra, foi condenado, mas por ter morrido antes da condenação, então a igreja sentiu-se traída pela morte desse insurgente, o insurgente, e então, quando a igreja o condenou, ele já estava morto. A igreja levantou seus ossos da sepultura, queimou os ossos, para dizer que ele era um subversivo. Bom, posso lhes dizer que esse movimento foi crescendo, até o dia em que a Igreja Católica Apostólica Romana, para construir, certamente, claro, a história diz isso, para construir o Vaticano, desenvolveu um sistema de arrecadação financeira na Europa. É o ano chegando a 1500. Bom, mas não surtiu um efeito muito grande, porque o povo é pobre. E então levantou-se, ou criou-se um mecanismo. O mecanismo é dizer que se o fiel católico depositar o dinheiro no alforje, no gasofilácio, na caixa de arrecadação, a sua alma sai do purgatório, ou pode sair do purgatório. E essa é a oportunidade única que o povo tem. Então, um homem foi comissionado, esse homem é chamado Tetzel, John Tetzel, ele saiu e percorreu a Europa,
E ele dizia isso, dessa forma. Com o seu dinheiro, sua alma é perdoada. Se você der o dinheiro, nós damos uma carta. E a carta é o perdão dos seus pecados. O seu perdão e o perdão da sua família e tal. Sai do purgatório. Bom, nesse momento um homem se levanta, é Martinho Lutero, se levanta em Wittenberg, na Alemanha, e diz: não é possível. Salvação não é comprada, não é possível. E prega 95 teses para dizer que salvação é por fé, que não se compra salvação de jeito nenhum. Nasce aí a Igreja Protestante, de onde nós somos filhos. A Igreja Protestante nasce com Lutero na Alemanha, mas logo a seguir um homem chamado João Calvino sistematiza a doutrina protestante. E a doutrina protestante diz que só as Escrituras têm valor, que só Cristo salva, que só a fé é dada por Deus, mas ela é um mecanismo que o homem precisa, que só a graça é necessária e a graça é um dom de Deus, e que somente Deus é glorificado e ninguém mais, nem o homem, nem qualquer igreja. Pronto, isso foi motivo, então, para novas perseguições, novas contra-reformas. E então a Igreja Católica Apostólica Romana estabelece um novo concílio, um concílio chamado Concílio de Trento, para questionar a forma como os protestantes estavam criando uma igreja. Ora, como assim só a Escritura? Como assim só a fé? Como assim só Cristo? Como assim só a graça? E como assim só a Deus a glória? E a tradição? E então a Contra-Reforma acrescenta 7 livros à Bíblia Católica, que são os chamados livros apócrifos, que nós não temos. Foram adicionados em 1500 e alguma coisa, 60 me parece. Bom, nasce na Europa a Igreja Protestante. Essa Igreja Protestante tem força na Alemanha, tem força em parte da França, tem força na Suíça, tem força na Escócia, e com o passar do tempo vai ter força na Inglaterra. Na Inglaterra formulam-se os catecismos, a confissão de fé na abadia de Westminster, a Catedral de Westminster, o catecismo maior de Westminster, o catecismo menor de Westminster. E estes símbolos de fé passam a ser os instrumentos para que nós consigamos ler as Escrituras melhor. Eles auxiliam as Escrituras. Por isso, para o protestante, para o presbiteriano, a Bíblia é sua regra de fé e prática. E os catecismos, os pastores, eles precisam subscrever. Eles afirmam que eles reconhecem nos catecismos uma boa instrução. É assim que nasce a igreja. Por isso, quando ela chega à América e depois, em 1859, desce ao Brasil, nasce aqui em 12 de agosto de 1859 uma igreja presbiteriana, de origem reformada. Uma igreja que atribui a Cristo a graça, a fé e a glória de Deus, as Escrituras a Cristo, a graça, a fé e a glória de Deus, tudo.